Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente está falando de sociedade do risco, né, a perda de legitimidade, ela também existe tanto perda de legitimidade das instituições públicas como privadas. Então, quando você tem o seu cartão clonado, o seu cartão do Bradesco, o cartão do Itaú, você passa a desconfiar daquele banco, a desconfiar daquela instituição. Assim como os próprios governos eles podem ser deslegitimados, né? O Chernobyl foi uma das coisas que desencadeou, né, ou pelo menos que acelerou a queda da União Soviética, e fez a União Soviética deixar de adotar um regime socialista para ir para um regime capitalista, para um regime de mercado. Né? Não estou falando que foi o único, que foi o único motivo, mas foi um dos motivos. Né? E, inclusive, ela fez com que fosse acelerada a queda do Muro de Berlim. E, aliás, falando de legitimidade, né, a internet nisso daí ajuda muito. Olha só o que aconteceu com o Madeiro. Né? Vocês viram lá, acho que todo mundo viu o dono do Madeiro, o proprietário do Madeiro, falando que era contra a quarentena. Né? Ele postou os vídeos na internet. E daí, ele, depois de algum tempo, anunciou que iria demitir diversos funcionários, eu não lembro exatamente o número, mas daí ontem eu estava vendo uma pesquisa que foi feita na internet sobre as menções do Madeiro, né? E daí as menções sobre o Madeiro, elas aumentaram muito, sendo que as menções negativas eram mais do que o dobro das menções positivas, né? Em dois momentos. No primeiro momento, quando falou de boicotar a quarentena, e no segundo momento, que aumentou ainda mais as menções negativas, quando ele anunciou a demissão de diversos funcionários. Então, aquela empresa, ela perde credibilidade, né? Ela passa a ser uma empresa que isso daí foi possível por conta da internet, em que diversas pessoas já estão falando que quando voltar a quarentena vão boicotar o Madeiro, não vão mais comer lá. Né? Por outro lado, né, o Outback, eu vi que eles até compararam o Outback com o Madeiro nessa questão de comunicação, que o Outback usou isso mandando seus funcionários ficarem em casa, falando que iriam pagar normalmente, e ele teve um aumento nas menções positivas. Ambos tiveram um aumento no número de citações na internet, mas o Outback com menções positivas, superando as negativas, e o Madeiro, contrariamente, menções negativas, superando as positivas, o que pode fazer, né, com que a credibilidade daquela empresa, daquela instituição, caia. E olha só, né, quando a gente fala a legitimidade, a gente falou da legitimidade da União Soviética, mas olha só o que está acontecendo no mundo inteiro por conta do coronavírus. Legitimidade de governos estão sendo contestadas. Aqui no Brasil, a popularidade do presidente caiu muito por conta dos posicionamentos dele, né? Independente de estarem corretos ou não, os posicionamentos dele. Professor, Fala, esse Alexandre. número, esse número que caiu muito, o senhor tem de onde? Eu não vi isso, não. Então, eu vi ontem, eu estava vendo numa agência de pesquisa, né, que media as menções na internet, e eles estavam mostrando como. Mas o senhor ainda confia em agência de pesquisa? Óbvio que O eu senhor confio. confia, o senhor confia no que Globo fala, agência de pesquisa fala? Eu não confio. Então, Alexandre, daí isso daí decorre da sociedade do risco que você está me falando agora, porque as pessoas desconfiam da ciência, inclusive, elas desconfiam de tudo. Isso é um reflexo da sociedade do risco. Inclusive, desconfiam da vacina, porque isso daí é decorrência da sociedade do risco, porque a ciência ela questiona muitas coisas e daí as pessoas confundem questionamento com ciência, confundem hipótese com fatos. E daí o que acontece? Tudo na sociedade do risco ele é questionável. A gente já vai chegar lá, Alexandre. Inclusive, conhecimento científico. Né? O conhecimento científico é muito questionado na sociedade do risco.
E a sociedade e toda essa... Então, Leórgia, as agências perderam a credibilidade. Na verdade, não é que elas perderam a credibilidade, cada vez elas se aproximam mais da veracidade, né? O que acontece? Existem diversas metodologias. Quem mexe com pesquisa, né, eu converso bastante com gente que trabalha com pesquisa, e cada pesquisa tem uma metodologia, porque a pesquisa, ela não vai provar um fato, né? Ela vai demonstrar uma situação momentânea, ela vai demonstrar uma hipótese, né? Então, a depender da metodologia, elas muda o resultado que chega. Mas a gente já vai voltar para isso aí, tá certo? Rapidinho, professor, rapidinho. Eu gosto dessas discussões assim. Rapidinho. O senhor lembra quando as pesquisas diziam que o nosso presidente, o mito, ia perder para todos os outros? Aí o senhor acreditava naquela pesquisa também, naquela época? Mas isso daí era uma falta do momento. Inclusive, quando a gente vai chegando próximo da eleição, as pesquisas indicavam um crescimento do Bolsonaro que realmente se concretizou, né? Não, Existe, as pesquisas mentiram para a sociedade o tempo todo. não Porque mentiram, estavam quem certas. segue o Bolsonaro, eu, por exemplo, que gosto do Bolsonaro, sabia que o Bolsonaro ia ganhar desde o começo. E o Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Só que a pesquisa foi induzindo o pessoal, aí acabou sendo o segundo turno e ganhou. E a Alexandre, pesquisa dizia que ele ia perder. Mas é só Alexandre, assim, é só para dizer que Alex... por exemplo, calma, professor, igual a Leo já acabou de colocar aí, eu não sei, talvez no chat eu não vi, mas eu não acredito em pesquisa nenhuma feita pelos meios de pesquisas que tem hoje aqui no Brasil. Eu não acredito. Tá? Então, Alexandre, isso daí você está falando por conta da sua bolha. A minha bolha, que era diferente da sua bolha, né? A bolha eu estou falando, não estou falando de modo pejorativo, porque nós temos as nossas bolhas. A minha bolha, pela minha bolha, o segundo turno seria entre o Ciro e o Haddad. Pela minha bolha. Pela minha bolha, o Bolsonaro ele não chegaria nem perto do segundo turno. Pela sua bolha, o Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Então, o que acontece? São as Mas, bolhas. E não é por isso que eu estava desacreditando de pesquisa. mas A gente essa bolha foi muito induzida pelas pesquisas também, né? não As foi pesquisas, induzido. as pesquisas diziam isso, diziam que o Bolsonaro não chegaria no segundo turno. Então, não, as pesquisas diziam que chegaria. Que chegaria. O Bolsonaro, ele desde o início da campanha, Alexandre, ele estava em primeiro. Desde o início da campanha ele estava em primeiro. Mas olha, uma questão da sociedade do risco que é interessante. 84% dos eleitores do Bolsonaro acreditavam no kit gay na mamadeira de piroca, apesar de ser comprovadamente uma mentira. 84%. E daí você mostra como a informação ela pode tirar a legitimidade de algumas coisas. E isso é feito justamente por uso de uma tecnologia nova. Porque, por exemplo, o WhatsApp ele não tem comprovação. Né? Uma coisa que as pessoas não veem é que muitas das empresas de telefonia elas dão acesso às redes sociais, mas não dão acesso à internet. E com isso as pessoas não têm como comprovar aqueles fatos, não tem como verificar fake news. E muita gente se informa por meio de WhatsApp. Né? Eu não lembro qual é o percentual, mas é um percentual bem relevante. E daí isso faz com que as pessoas ficam cada vez mais presas nas bolhas. Que as pessoas questionem pouco o pensamento delas. Mas vamos seguir aqui com a sociedade do risco, e a gente já vai falar disso, que é bem interessante. Opa, como eu faço para mudar? Olha só, né, o que a tecnologia fez com o aumento da emissão de gás carbônico, de CO2. Né? Em 1880 era muito próximo a zero, né, o aumento as emissões de CO2. E aqui a gente tem qual o nome? A temperatura média da Terra, tá certo? Então, de um lado,
a quantidade de CO2 emitido e do outro lado a temperatura. E a temperatura ela vai aumentando de acordo com as emissões de CO2, de gás carbônico, né? O que mostra também, se a gente for pegar 1880, já havia passado a Revolução Industrial, mas quando a gente está falando de um aumento da tecnologia, principalmente depois de 45, que é depois da Segunda Guerra, em que a tecnologia, ela, inclusive em decorrência da Guerra Fria, ela teve um avanço significativo. Cadê? Né? E daí, por que eu quis trazer esse slide, né? Porque a gente a gente está falando da produção de gás carbônico, mas a gente não leva em consideração a gente fala de gás carbônico, a gente pensa logo em carro, pensa numa indústria, mas a gente não pensa nos alimentos. Olha só quanto cada alimento aumenta a produção de gás carbônico, né? Então a carne bovina, ela é um dos principais vilões na produção de carne bovina, um dos principais vilões para emissões de gases do efeito estufa, né? E aí eu não estou fazendo propaganda de vegetarianismo, veganismo, até porque seria hipocrisia da minha parte, porque eu adoro carne, como carne pra caramba e não pretendo parar de comer carne. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que, olha, para a gente produzir alimento para todo mundo, a gente também aumenta a produção de gás carbônico, né? Com quase todo alimento. Então, a gente tem carne bovina, carne de carneiro, camarão, chocolate, peixe, frango. Olha, a cerveja produz menos CO2 do que a carne. Então, pode tomar cerveja, mas não pode comer carne, segundo essa lógica. Mas não estou fazendo propaganda do veganismo, porque senão seria hipocrisia minha, tá certo? Eu só estou mostrando que para produzir alimento para todo mundo, a gente precisa também produzir gás carbônico, precisa aumentar o risco, né? Olha só, né, a atual crise ela foi criada por conta da facilidade entre as pessoas mudarem de país, né? E fazerem viagens internacionais. E olha como cresceu desde 2004 até 2013, em 10 anos, como cresceram os números de passageiros em voos tanto nacionais quanto internacionais, né? Quase mais do que dobrou o número de passageiros. Aliás, quase triplicou o número de passageiros de avião, né, em voos. Isso decorre da tecnologia e da facilidade para as pessoas fazer um voo, porque isso foi muito barateado nos últimos anos. E daí, Alexandre, a gente vai entrar aqui na nossa questão, que é muito importante. Aliás, eu achava que tinha um videozinho aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Agora que é o próximo slide. Na sociedade do risco, a gente não tem a possibilidade, a gente não prevê os riscos em tempo real. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal fala são dos alimentos geneticamente modificados, né? Esqueci o nome agora, alimentos transgênicos. Os transgênicos, o pessoal tem gente que fala que os transgênicos fazem mal, tem gente que fala que faz bem, tem gente que não fala nada, mas a gente não sabe qual a extensão do mal causado pelos alimentos transgênicos, ou se eles causam mal, né? O telefone celular, há algum tempo, acho que vocês lembram que falava que usar o telefone celular causava câncer no cérebro, né? Por conta dos metais pesados que ele tem, né? E daí as pessoas ficavam em pânico, né? Não sabiam se podia usar celular, se não podiam. Hoje todo mundo usa e não está nem aí, ninguém não está nem aí com câncer. Por quê? Porque não é possível fazer pesquisa em tempo real. A gente não consegue produzir conhecimento e avaliar os riscos em tempo real. A gente vai descobrir qual a extensão desses riscos muito depois. Então, por exemplo, a gente está falando do coronavírus agora, a gente não sabe qual é a extensão real do risco do corona, né? Muitos falam que, olha, não vai causar grandes problemas e outros falam que vai causar uma grande devastação
na humanidade. A gente não sabe a extensão de todos os riscos. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente não sabe o que esse aquecimento global ele pode causar. Se ele vai causar a extinção de várias espécies, se vai realmente fazer com que cidades fiquem submersas. E a gente não sabe nem se o aquecimento global é causado efetivamente pela ação humana. Né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Por quê? Porque a gente não sabe, não tem credibilidade das medições de risco. É muito difícil, primeiro, porque a gente está falando sobre coisas muito novas e que estão sendo estudadas agora. Quando a gente está falando de celular, o celular foi criado há quanto tempo? Há 20 anos, né? Há 20 anos o celular foi criado e não há pesquisas que possam indicar de forma certa, né, de forma confiável, qual é a real, qual o real risco que um celular pode causar. Os alimentos transgênicos, eles são relativamente novos, assim como os inseticidas ou os fertilizantes químicos. Eles são relativamente novos, se a gente pensar na história da humanidade, eles estão sempre mudando. Então, a gente não sabe qual é o real impacto na saúde das pessoas, na saúde do solo, que isso pode causar, na contaminação do solo, quanto tempo vai levar para descontaminar. Lá em Hiroshima e Nagasaki, existem efeitos da bomba, até hoje a gente não sabe quando vão passar e nem quais são os efeitos, né? Todos os efeitos, a gente sabe de alguns, aumento na quantidade de câncer da população, por exemplo, mas a gente não sabe tudo. E junto com isso, né, porque a sociedade do risco, a tecnologia também nos deu um excesso de informação, né? A gente tem muita informação chegando, mas há uma clara deficiência no conhecimento, né? Informação e conhecimento são coisas muito diferentes. Informação é eu saber, eu ter determinado dado. O conhecimento é saber trabalhar com aquele dado, é saber interpretar aquele dado. Então, por exemplo, eu sei que existem bolhas sociais na internet. Aliás, sempre existiram bolhas sociais. É que a internet intensificou esse tipo de coisa, né? Porque os logaritmos fazem com que agregue-se em que as pessoas acabem se agregando dentro dessas bolhas, né? Vai passando informações que confirmam o seu modo de pensar, independente dessas informações serem verdadeiras ou falsas. Como eu estava falando, se eu fosse acreditar piamente nas informações que me chegam, eu tenho certeza, eu ia falar assim, não, é mentira que o Bolsonaro foi eleito, tem alguma fraude na urna, né? Porque o que me chegou o que me chegou, né, as pessoas com quem eu tinha contato, elas eram majoritariamente contrárias ao Bolsonaro. Pouquíssimas iriam votar no Bolsonaro, em especial no primeiro turno. Agora, as pesquisas me mostravam que a minha bolha era exceção, que as pesquisas, e todas as pesquisas mostravam isso, né? Existia uma certa diferença metodológica entre as várias pesquisas, mas todas indicavam que o Bolsonaro estava em primeiro lugar e, principalmente, depois da facada, todas indicavam um crescimento do Bolsonaro e uma desidratação dos candidatos de direita, né? Por exemplo, do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, que estava relativamente bem, nas últimas semanas ele começou a cair, sendo que existe um movimento, que isso foi indicado pelas pesquisas, de que os votos do Geraldo Alckmin estavam migrando para o Bolsonaro. Agora, se eu não acreditasse no conhecimento, se eu não acreditasse na ciência, eu ia achar que era mentira isso aí. Eu ia acreditar na minha bolha, né? Por quê? Porque muita gente acredita naquela bolha, por quê? Porque são as informações que chegam e daí tem informação, mas não se tem como interpretar essa informação, tá certo? Isso é uma característica muito interessante da sociedade do conhecimento e da sociedade do risco.
Professor, sabe, na minha opinião, e eu não estou falando do senhor, não, estou falando no geral, tá? Do erro que se tem muito hoje. Por exemplo, eu sou um cara que eu critico a esquerda, mas eu entro em sites de esquerda, eu leio o que os caras de esquerda falam, eu vejo para eu poder criticar. Eu não vivo na bolha da direita ou na bolha bolsonariana, acreditando só no Bolsonaro. Para eu ouvir e acreditar no que o Bolsonaro fala, eu vou ouvir o que o outro fala, aí eu faço um contraponto. Infelizmente, isso que você está falando tem razão. Hoje em dia o pessoal fica nas suas bolhas e não escuta e não quer saber o que o outro está falando, porque eu não gosto do outro. Eu não gosto do outro, então eu não vou nem querer saber o que ele está falando. Eu já vou só simplesmente meter o pau. Estou falando de mim agora, eu não sou assim. Quando eu critico, por exemplo, algumas pessoas da esquerda, eu acredito porque eu vou ler a respeito. Eu acredito porque eu vou ver se o que estão falando que ele falou, realmente ele falou ou não. Aí, eu acho que é isso que a gente deveria tentar fazer com que a sociedade brasileira fizesse. Não ficasse dentro das bolhas, mas fosse avaliar para a gente poder saber escolher melhor mesmo. Alexandre, mas isso que você faz é exceção, né? É exceção tanto dentro da esquerda quanto dentro da direita. É exceção dos dois lados, né? As pessoas, elas ficam confortáveis dentro da sua área de conhecimento, dentro do seu modo de pensar. Então, é aquele negócio, a pessoa que... só saindo rapidamente da questão política, a pessoa que ela acredita que a Terra, que existe aquecimento global, ela acaba só confirmando aquelas questões que dizem que o aquecimento global existe. As pessoas que não acreditam em aquecimento global acabam refutando as informações e nem leem as informações relativas ao aquecimento global. Daí o Alexandre saiu, mas daí, se ele quiser, depois eu repito para ele. Mas, de qualquer forma, nessa sociedade existe também um sensacionalismo e um alarmismo muito grande. Aliás, Alexandre, só para você pegar, eu peguei aqui um exemplo do aquecimento global, Alexandre. O aquecimento, as pessoas que acreditam que existem aquecimento global, elas sequer abrem as notícias, né, em geral, sequer abrem as notícias que demonstram que o aquecimento global não existe ou que não é causado por o que é causado por questões naturais. Ah, Isaac, a gente já vai entrar lá na relação com o direito penal, tá certo? Relaxa. Pois é verdade isso, professor, porque assim, as pessoas que acreditam no aquecimento global, elas dizem que hoje tem uma camada de ozônio, que os carros poluem e abriu um buraco lá no céu e agora o raio solar entra, por isso que está tendo o aquecimento global, as geleiras estão... Só que a gente já teve lá atrás uma era do gelo, onde não tinha nada dessas poluições e aconteceu do mesmo jeito. E, então, assim, Não, é mas era coisa do da gelo. natureza. Então, a era do gelo foi outra coisa, mas então o que o pessoal diz é justamente isso, que existe um buraco na camada de ozônio que está aumentando, isso aí de fato existe. A questão é quanto isso é causado pelo homem e quanto isso são causas naturais. É isso que eu Tá? estou falando, é casos Agora, naturais. então, isso tem pesquisas nos dois sentidos, né? Existem pesquisas conflitantes. Mas, Alexandre, no começo, no meio do século passado, diziam que o cigarro não fazia mal. Inclusive, médicos indicavam, receitavam cigarro para as pessoas que estavam muito nervosas, muito estressadas, entendeu? E daí a gente tem por quê? Porque não se tinha um conhecimento real do mal que aquilo lá falava. Isaac, a gente já vai entrar na relação disso com o direito penal. Tá? Além disso, a gente tem muito alarmismo e sensacionalismo. Né? Então, olha só como as pessoas ficaram por conta do coronavírus. Né? Tem pessoas que ficam desesperadas achando que o aquecimento global vai matar todo mundo amanhã, né? Que a humanidade vai ser extinta, que todo mundo vai se extinguir. Tudo isso
esse excesso de informação, com falta de conhecimento, com saber lidar com informação, causa um alarmismo exagerado, né? Olha só o que aconteceu quando mataram aquele rapaz lá, aquele general iraniano, né? O pessoal já começou a falar de Terceira Guerra Mundial. Pelo amor de Deus, a gente vai falar de Terceira Guerra Mundial porque morreu um general de um país que tem pouca importância no cenário mundial, que tem uma importância média no cenário mundial. Pô, se tivesse matado um general chinês, um general russo, aí faria sentido. Pô, mas um general iraniano. Então, olha só o alarmismo e olha só o sensacionalismo das pessoas. Né? E aí eu não estou nem falando se está certo ou se está errado matar aquele general. Eu acho que foi, na minha opinião, foi um pouco... o cara foi uma intromissão muito agressiva, porém, o cara também não era flor que se cheire. Né? Vamos ser bem sinceros, aquele cara, ele era um grande... ele era um dos sustentáculos de um regime autoritaríssimo. Mas olha só o alarmismo que foi criado por conta da morte de um general de um país de média importância. Fora isso, a gente tem a disseminação das fake news, né? Cada vez mais. A fake news é um fenômeno justamente da sociedade do risco, da sociedade da tecnologia, da sociedade da informação. Por quê? Sem a internet, a propagação de fake news não é tão grande. Antigamente, não é que não existia fake news, sempre existiu. Inclusive, muitas vezes contadas pelos meios de comunicação, mas existia uma responsabilidade maior do que hoje. Ontem estava recebendo um vídeo não, um áudio, que era do tio do porteiro do prédio da pessoa falando sobre coronavírus. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, isso daí não dá para... Vocês estão brincando que vocês estão me mandando isso. Né? Então, quem não tem aquela tia, né, ou aquele tio, que te enche de notícia falsa? E aqui algumas imagens relativas à sociedade do risco. Né? E essa bomba, daí a gente vai começar a entrar em direito penal, tá, Isaac? Olha só, isso é um crime contra a humanidade. Tá? Olha aqui o coronavírus, olha que imagem, o médico aqui, não sei, eu acho que é um médico que está todo encapuzado, um monte de vírus aí, inclusive que a gente não vê. E daí eu queria trazer essa imagem para vocês, que é a imagem de Brumadinho. Pô, vamos ver se ela vai entrar, porque olha só, isso daqui mostra como... Vocês estão ouvindo? Vamos. Eu vou tirar o som porque ela é muito chata. Mas olha só, tava tudo ok. Vamos voltar aqui, ó. Tava tudo ok. Vocês estão vendo? Qual é o risco aqui? Olha que cena bonita. Um negócio verde aqui, umas montanhas. E daí, olha só. Começa, do nada, o chão começa a ruir. Olha só, do nada. Tava tudo ok. E, de repente, tudo começa a cair com uma extensão enorme. Né? Tava tudo ok até lá. E isso é a sociedade do risco, porque é um risco que atinge milhares de pessoas, muitas vezes milhões de pessoas, e que a gente não tem a noção da extensão desse risco. A gente não sabe como isso pode nos atingir. Né? Inclusive, eu não sei do Brumadinho, mas eu sei que a lama de Mariana afeta, inclusive, os peixes no Oceano Atlântico. E Minas não tem nem mar. Tudo isso e são perigos, como eu posso dizer, são perigos invisíveis. Dentro disso aí, Alexandre, Isaac, a gente tem um pânico sobre o desconhecido. Então, como a gente não conhece a extensão do risco, a gente cria um pânico. Então, logo depois de Brumadinho, passou a ter uma desconfiança e um certo receio em morar em qualquer lugar que existisse a Vale, em que a Vale estivesse.
né? Essa insegurança porque elas não sabiam se aquele desconhecido poderia ou não afetá-los, né? Se aquele risco poderia ou não afetá-los. As pessoas que falam de aquecimento global têm um pânico porque eles não conhecem a gente não sabe se realmente o aquecimento global é causado pelo homem ou não. E também não sabe, mesmo que seja causado pelo homem, a gente não sabe qual é a extensão dos perigos que isso daí traz. A gente não sabe se realmente as previsões catastróficas elas são verdadeiras. E faz com que, né, sejam criadas algumas respostas a curto prazo, principalmente por parte dos governantes. Então, leis emergenciais. Né? Leis emergenciais são leis que elas buscam resolver aquele problema. E daí, Isaac, a gente entra um pouquinho no direito penal. Quando a gente está falando, por exemplo, de crimes econômicos. Né? Nos crimes econômicos, tem muita lei emergencial, por exemplo, quando faliu a Aeron, lá nos Estados Unidos, e o Lehman Brothers, e depois, né, a gente teve o Lehman Brothers também, faliu nos Estados Unidos, a gente criou o crime de gestão temerária. Gestão temerária é gerir de forma gerir ações de forma muito agressiva. Só que a gente é uma lei extremamente atécnica que possui uma eficácia baixa, tá? E faz com que a gente, ao invés de resolver um problema, muitas vezes crie outros problemas, inclusive aumentando os riscos. Por quê, Isaac? Porque ao criar essa lei, por exemplo, a gente esqueceu de regulamentar o mercado para evitar fraudes no sistema financeiro. Né? Quando eu digo fraude no sistema financeiro, pessoal, mas isso é só um crime econômico. Não, é um crime trazido pela sociedade do risco, porque as fraudes no sistema financeiro antigamente eram fraudes pequenas, você lesava o banco, você lesava só um ou outro acionista, um ou outro correntista. Hoje, quando existe uma fraude no sistema financeiro, é possível causar a morte devido à fome de milhares de pessoas, muitas vezes milhões de pessoas, deixa milhões de pessoas na miséria por causa dessas fraudes. Olha só a última crise mundial, né, a última crise mundial que foi causada pelos créditos podres. Né? Então, tudo aquilo lá aquilo lá veio de uma falta de regulação no mercado e que causou a falência de diversas empresas. Pessoal, eu vou cair aqui e daí eu já vou mandar de novo o convite para vocês.